Tem gente que acha que eu inventei mentira para destruir um homem inocente. Mas deixa eu te contar uma coisa. Quando você vê uma menina de 13 anos saindo da sala do professor com as roupas amarrotadas e lágrimas nos olhos, você entende que algumas mentiras precisam ser contadas para revelar verdades que ninguém quer ouvir. E foi exatamente isso que eu fiz durante 4 anos da minha vida. Contei mentiras para esconder a verdade mais suja que já aconteceu nessa cidadezinha esquecida do interior de Sergipe. Meu nome é Dorvalina Santos de Oliveira, mas todo mundo aqui em Monte Alegre me conhece como Dona Dora. Tenho 79 anos nas costas e cada ruga no meu rosto conta uma história diferente. Algumas de alegria, outras de uma dor que nem o tempo consegue apagar completamente. Moro nessa mesma casinha onde cresci, aqui no interior sergipano, numa cidade tão pequena que quando alguém espirra de um lado, o povo do outro lado já sabe quem está resfriado. E você que está me escutando agora, de que cantinho do Brasil você é? Me conta aqui nos comentários de onde você está ouvindo essa história que guardei por quase 60 anos no peito. Tenho curiosidade de saber se chegou até aí no seu pedaço, porque o que aconteceu aqui em Monte Alegre podia ter acontecido em qualquer lugar desse Brasil imenso. Às vezes a gente acha que certas maldades só acontecem longe da gente, mas a verdade é que elas estão mais perto do que a gente imagina. Para você entender direito como tudo começou, preciso te levar de volta para os anos 1960, quando eu era uma menina de 14 anos e Monte Alegre era ainda mais esquecida do que é hoje. Naquela época, a única escola da região ficava no centro da cidade, uma casinha branca com janelas azuis que atendia todas as crianças num raio de 100 quilômetros. Isso mesmo que você ouviu, 100 quilômetros. As famílias da zona rural mandavam os filhos para cá como quem manda para os Estados Unidos. Era uma viagem danada. A escola tinha apenas 2 salas, uma para o primário e outra para o ginásio. E só tinha um professor para tudo, o professor Abdias. Um homem alto, magro, sempre de terno escuro mesmo no calor infernal do sertão sergipano. Usava uns óculos redondos que deixavam os olhos dele meio esbugalhados e tinha um jeito de falar macio, educado, que impressionava todo mundo na cidade. Era o único homem letrado num raio de não sei quantos quilômetros e por isso era respeitado como se fosse quase um santo. Minha família era pobre, daquelas que junta dinheiro contado centavo por centavo. Meu pai, seu Zé Pequeno, trabalhava de sol a sol na roça dos outros e minha mãe, Dona Mariinha, lavava roupa para fora e vendia uns quitutes na feira quando dava. Tínhamos 5 filhos lá em casa, mas eu era a única menina e, por algum milagre de Deus, também era a única que tinha mostrado jeito para os estudos. Meus irmãos mal sabiam assinar o nome, mas eu lia tudo o que caía na minha mão desde pequena. Por isso, quando completei 14 anos e passou da idade do primário, meus pais fizeram um sacrifício danado para me mandar para o ginásio. Essa menina vai ser a salvação da família, meu pai sempre dizia, com aqueles olhos cheios de esperança que doía de ver. Ela vai estudar, vai ser professora e nunca mais a gente vai passar necessidade. Era muita responsabilidade para os meus ombros de menina, mas eu levava a sério. Queria ser diferente, queria sair daquela vida de apertura. O professor Abdias era visto por todo mundo como um homem de Deus. Solteiro, já beirando os 40 anos, sempre elegante, sempre educado, sempre falando bonito sobre educação e futuro. As mães da cidade suspiravam quando falavam dele. Que homem dedicado! Abriu mão de constituir família para se dedicar à educação das nossas crianças. Era como se ele fosse um anjo caído do céu para salvar a molecada da ignorância. Na primeira semana de aula, já notei uma coisa estranha. Algumas meninas sempre tiravam notas altas, mesmo quando erravam respostas óbvias. A Rosinha, filha do comerciante da cidade, sempre tirava 10 em matemática, mas eu via ela errando conta de somar na lousa. A Mercês, que morava na fazenda do coronel, nunca sabia responder às perguntas de português, mas sempre aparecia com nota azul no boletim. No começo, achei que fosse burrice minha,
que talvez elas soubessem coisas que eu não sabia. Mas aí comecei a prestar atenção nos detalhes. Essas meninas sempre ficavam depois da aula para conversar com o professor. Sempre saíam da sala dele meio atrapalhadas, com o cabelo meio bagunçado, ajeitando a roupa, e sempre tinham aquele olhar meio perdido, como se tivessem visto alguma coisa que não deviam ter visto. Mas ninguém falava nada, ninguém comentava. Era como se todo mundo tivesse concordado em fingir que não via. O professor Abdias tinha um jeito especial de cumprimentar as meninas. Sempre passou a mão no ombro, sempre um sorriso meio diferente, sempre uns elogios que faziam a gente ficar sem graça. Dorvalina, você tem um futuro brilhante pela frente, ele dizia, com aquela voz macia que parecia mel envenenado. Mas precisa se esforçar mais, precisa ter dedicação extra. E quando falava isso, os olhos dele brilhavam de um jeito que me dava um frio na barriga. Era 1960, e naquela época, a palavra do professor era lei. Se ele dissesse que o céu era verde, todo mundo concordava. Se ele dissesse que uma aluna precisava de aula particular, os pais agradeciam a Deus pela oportunidade. Ninguém questionava, ninguém duvidava, ninguém achava estranho. Era assim que as coisas funcionavam no interior. O professor sabia de tudo, o professor decidia tudo, o professor estava sempre certo. Minhas primeiras notas no ginásio foram medianas. Não ruins, mas longe de serem as melhores da turma. E isso me deixava desesperada, porque eu sabia que meus pais estavam fazendo sacrifício para me manter estudando. Cada centavo gasto comigo era um centavo que faltava na comida de casa. A pressão era tanta que eu ficava acordada até tarde estudando à luz de lamparina, decorando lição até a vista doer. Foi quando o professor Abdias me chamou depois de uma prova de história que não tinha ido muito bem. Dorvalina, você precisa melhorar suas notas, ele disse, sentado atrás da mesa grande de madeira escura que dominava a sala. Seus pais estão investindo em você, não podem ficar decepcionados. O jeito que ele falou me deixou gelada, porque parecia uma ameaça disfarçada de conselho, como se ele soubesse exatamente onde doía. Mas, professor, eu estudo todo dia até tarde, respondi com a voz meio trêmula. Faço todas as lições, presto atenção nas aulas. Ele me olhou por cima dos óculos redondos, com um sorriso que não chegava nos olhos. Estudar em casa não é suficiente, menina. Você precisa de orientação especial, de atenção particular. Algumas matérias são mais complexas e exigem um método diferente de ensino. Aí, ele se levantou da cadeira e veio caminhando devagar na minha direção. Vou fazer uma proposta para você, Dorvalina. Que tal virem aqui depois das aulas, 2 vezes por semana, para umas aulas particulares? Vou te ensinar uns métodos especiais que vão fazer suas notas melhorarem muito rapidinho. O coração disparou no meu peito, mas não era de alegria. Era um tipo de medo que eu não sabia explicar. Um pressentimento ruim que mexia com meu estômago. Mas, professor, meus pais não têm dinheiro para pagar aula particular, falei, na esperança de que isso resolvesse a situação. Ele riu baixinho, um riso que me arrepiou toda. Quem falou em dinheiro, menina? Isso é um investimento no seu futuro. Não vai custar nada para sua família. Só vai exigir que você seja dedicada, muito dedicada. O jeito que ele disse dedicada ficou ecoando na minha cabeça por dias. Saí da escola naquele dia com um aperto no peito que não conseguia explicar. Sabia que alguma coisa estava errada, mas não conseguia botar o dedo no que era. Era como se alguém tivesse me avisado de um perigo sem falar claramente qual era. Só sabia que aquelas aulas particulares não iam ser o que eu estava imaginando e que, a partir daquele momento, minha vida ia mudar para sempre. Quando cheguei em casa e contei para os meus pais sobre a proposta do professor, eles ficaram radiantes. "Menina abençoada!" minha mãe exclamou, batendo palmas. "O professor Abdias oferecendo aula de graça para você. É sinal que Deus está olhando por nossa família." Meu pai concordou, todo orgulhoso.
Pode aceitar, filha. Esse homem vai fazer de você uma doutora. E assim, sem saber, meus próprios pais me empurraram para o abismo que ia me engolir pelos próximos 4 anos da minha vida. Mas espera lá. Antes de ir direto para o final, tenho que começar essa história lá do começo mesmo. Senão você não vai entender como uma menina de 14 anos chegou no ponto de aceitar calada o que nenhuma criança deveria aceitar. Porque o que aconteceu comigo não começou de uma hora para outra, não. Foi um processo lento, calculado, feito por um homem que sabia muito bem como quebrar a resistência de uma menina sem que ninguém percebesse. A primeira aula particular foi marcada para uma quinta-feira, depois que todos os outros alunos já tinham ido embora. O professor Abdias me disse para esperar na sala, enquanto ele arrumava umas coisas na secretaria. Fiquei ali sentada na carteira, nervosa, mexendo nas mãos, tentando entender por que meu estômago estava embrulhado daquele jeito. Quando ele voltou, trancou a porta da sala por dentro. É para não sermos interrompidos, explicou, com aquele sorriso que eu já estava aprendendo a temer. Ele puxou uma cadeira bem perto da minha, tão perto que eu conseguia sentir o cheiro forte da colônia dele, misturado com suor. Vamos começar com português? Disse, abrindo um livro na minha frente. Mas primeiro, preciso avaliar seu nível de conhecimento de uma forma mais íntima. A palavra íntima saiu da boca dele de um jeito que me fez querer sair correndo dali. Mas eu era só uma menina do interior, criada para respeitar a autoridade. E ele era o professor. Começou fazendo perguntas normais sobre gramática, mas aí passou a mão no meu ombro enquanto falava. No começo, parecia só um gesto de professor mesmo, mas a mão foi descendo devagar, muito devagar, até chegar no meu braço. Você tem uma pele muito bonita, Dorvalina. Ele sussurrou perto do meu ouvido. Uma menina inteligente e bonita como você vai longe na vida, desde que saiba como se comportar com quem pode ajudá-la. Meu corpo inteiro ficou tenso, cada músculo contraído como se eu estivesse me preparando para fugir. Mas aonde eu ia fugir? Ele era o único professor da região, minha única chance de ter uma educação. E mais que isso, ele era respeitado por toda a cidade, incluindo pelos meus pais. Quem ia acreditar numa menina contra a palavra dele? Professor, acho que está na hora de eu ir para casa, falei, tentando me levantar da cadeira. Ele me segurou pelo braço, não com força, mas com firmeza suficiente para me fazer sentar de novo. A aula ainda não acabou, Dorvalina. E se você quer melhorar suas notas, precisa aprender a ter paciência. Aí, ele abriu a caderneta onde anotava nossas notas e me mostrou. Todas vermelhas, todas baixas. Olha só isso. Se continuar assim, vai repetir o ano. E aí, o que seus pais vão pensar? Todo o sacrifício que estão fazendo por você, jogado fora. Foi aí que entendi o jogo. Não era sobre educação, nunca tinha sido. Era sobre poder, sobre controle, sobre um homem adulto que tinha descoberto como usar sua posição para conseguir o que queria de meninas vulneráveis. Mas, professor, eu estudei para essa prova. Tentei argumentar, a voz já meio quebrada. Sabia todas as respostas. Ele riu daquele jeito que me dava náusea. Saber as respostas não é suficiente. Você precisa saber como agradar quem tem o poder de decidir se você passa ou não. As aulas particulares passaram a acontecer 2 vezes por semana, sempre depois que todo mundo já tinha ido embora. E a cada encontro, as coisas pioravam um pouquinho. Primeiro eram só toques acidentais, depois beijos no rosto que demoravam tempo demais, depois mãos que passeavam por lugares onde não deviam estar. E sempre aquela chantagem disfarçada de conselho. Meninas inteligentes sabem como conquistar o que querem na vida? E o pior de tudo era que eu comecei a perceber que não era a única. A Rosinha, que sempre tirava notas altas, também ficava depois da aula às vezes. E quando saía da sala do professor, tinha aquele mesmo olhar perdido que eu via no espelho quando chegava em casa. A Mercedes também, e a Edilene, e a Josefa.
Todas nós, meninas de famílias pobres que dependiam da escola para ter alguma chance na vida. Um dia, tentei conversar com a Rosinha sobre isso. Ela estava lavando o rosto no bebedouro depois de uma aula particular. E eu vi que os olhos dela estavam vermelhos de tanto chorar. Rosinha, o que o professor faz com você naquelas aulas? Perguntei baixinho, olhando em volta para ter certeza de que ninguém estava ouvindo. Ela me olhou com tanto medo que até recuei. Não fala disso, Dorvalina. Nunca fala disso. Se você falar, vai se dar mal. Mas por quê? Insisti, ainda sem entender completamente a extensão do que estava acontecendo. Porque é assim que as coisas funcionam, ela respondeu, a voz meio engasgada. E porque se a gente contar, ninguém vai acreditar na gente mesmo. Vão dizer que a gente que inventou, que a gente que quis, que a gente que provocou. E aí nunca mais nenhuma de nós vai conseguir estudar em lugar nenhum. Era a primeira vez que alguém colocava em palavras o medo que todas nós carregávamos. Tentei contar para os meus pais uma vez, de um jeito indireto. Falei que o professor às vezes fazia coisas estranhas, que me tocava de um jeito que me deixava desconfortável. Meu pai ficou vermelho de raiva, mas não com o professor Abdias, comigo. Menina safada, como você ousa falar mal de um homem de Deus? Ele gritou, me dando um tapa na cara que deixou minha bochecha ardendo. Professor Abdias é um santo! Se ele está te dando atenção especial, é porque você tem sorte. Minha mãe concordou, balançando a cabeça com desaprovação. Essa menina está ficando com a cabeça cheia de ideias erradas. Professor Abdias só quer o bem dela, e ela vem aqui com essas invenções. Foi aí que entendi que estava completamente sozinha. Não tinha para onde correr, não tinha com quem contar, não tinha como escapar. Tinha que aguentar calada se quisesse continuar estudando, e continuar estudando era a única chance que eu tinha de sair daquela vida. Então desenvolvi uma estratégia de sobrevivência que muitas de nós usávamos. Fingir que não estava acontecendo. Durante os abusos, eu saía de dentro do meu próprio corpo. Deixava a mente vagar para longe dali. Pensava na escola que ia construir um dia, nos livros que ia escrever, na vida diferente que ia ter quando saísse daquele lugar. Era como se eu me dividisse em duas. A Dorvalina que estava ali aguentando aquilo e a Dorvalina de verdade, que estava segura em algum lugar distante. O professor Abdias parecia perceber quando a gente fazia isso e não gostava. Presta atenção no que está acontecendo, Dorvalina, ele dizia, forçando o meu rosto para olhar para ele. Isso faz parte da sua educação. Meninas que querem ter sucesso na vida precisam aprender a agradar homens importantes. Era como se ele estivesse me treinando para aceitar que meu corpo não me pertencia, que era apenas uma moeda de troca para conseguir o que eu queria. As notas melhoraram, claro. Não porque eu estava aprendendo mais, mas porque era o preço que ele cobrava pelo silêncio. Cada 10 no boletim custava um pedaço da minha alma. Cada elogio que meus pais faziam era como sal numa ferida aberta. Nossa filha está indo tão bem na escola, eles comentavam orgulhosos com os vizinhos. O professor Abdias disse que ela tem talento para ser professora também. Se eles soubessem qual era o preço desse talento, o mais cruel era que eu comecei a me culpar. Talvez eu realmente tivesse dado algum sinal errado. Talvez eu realmente tivesse provocado aquilo de alguma forma. O professor Abdias fazia questão de reforçar essa ideia. Você é uma menina muito sedutora, Dorvalina. Não pode culpar um homem por se sentir atraído por você. Era como se ele estivesse me convencendo de que eu era culpada pelo meu próprio sofrimento. Os anos passaram assim, numa rotina de terror disfarçada de educação. Aprendi a desligar os sentimentos, a separar meu corpo da minha mente, a sorrir quando queria chorar. Aprendi que o mundo era um lugar onde homens podiam fazer o que quisessem com meninas como eu, desde que tivessem o poder certo e soubessem como usar. E aprendi principalmente que justiça era uma palavra bonita que não existia para gente como eu. Mas também aprendi uma coisa que o professor Abdias não esperava.
Aprendi a guardar rancor. Cada humilhação, cada abuso, cada momento de terror ficou gravado na minha memória como ferro em brasa. E lá no fundo, numa parte escura do meu coração, uma sementinha de vingança começou a crescer. Eu não sabia ainda como nem quando, mas sabia que um dia ia fazer aquele homem pagar por tudo que tinha feito comigo e com as outras meninas. Me responde uma coisa que não sai da minha cabeça. Será que se hoje uma menina de 15 anos chegasse em casa e contasse para o pai que o professor estava fazendo isso, seria diferente? Ou ainda tem pai que preferiria não acreditar para não ter que enfrentar? Comenta aí o que você acha, sem medo de falar a verdade. Porque depois de tudo que passei, ainda me pergunto se o mundo realmente mudou, ou se só aprendeu a esconder melhor as maldades que sempre existiram. Consegui me formar no ginásio em 1964, por pouco. As notas foram sempre no limite, sempre naquela corda bamba entre passar e repetir que o professor Abdias usava para me manter na linha. No dia da formatura, quando peguei o diploma na mão, senti um alívio tão grande que quase desabei ali mesmo. Não era só um papel, era minha liberdade. Era a prova de que eu tinha sobrevivido àqueles 4 anos de inferno e ainda estava de pé, ainda estava respirando, ainda tinha sonhos. Meus pais estavam radiantes, claro. Para eles, eu tinha realizado o impossível. Tinha me tornado a primeira pessoa da família a completar o ginásio. Nossa filha vai ser professora! Meu pai gritava para quem quisesse ouvir na pracinha da cidade. Vai dar aula igual o professor Abdias! Quando ele disse isso, senti uma pontada no estômago. Jamais, jamais na vida eu seria igual àquele monstro. Se um dia eu fosse dar aula, seria para proteger as crianças, não para machucá-las. Sabia que precisava sair de Monte Alegre se quisesse continuar estudando. O curso normal mais próximo era em Aracaju, mas mesmo assim era longe e caro demais para minha família. Foi quando soube que em Salvador tinha uma escola normal noturna e que dava para trabalhar de dia para se sustentar. Era arriscado, era assustador, mas era minha única chance de escapar daquela cidade e do fantasma do professor Abdias que me assombrava a cada esquina. Consegui uma vaga como doméstica na casa de uma família rica da Barra, em Salvador. Dona Eulália, a patroa, era uma senhora rígida, mas justa. Trabalho pesado de sol a sol. Limpar a casa toda, cozinhar, lavar, passar, cuidar dos 3 filhos dela. Mas à noite, depois que todo mundo dormia, eu pegava os livros e estudava até os olhos arderem. Eram 2 vidas completamente diferentes. De dia era a empregada silenciosa, de noite era a estudante determinada a mudar de vida. Os primeiros meses em Salvador foram os mais difíceis da minha vida. A saudade de casa batia forte, principalmente quando eu estava mais cansada. Mas toda vez que pensava em desistir e voltar para Monte Alegre, lembrava do professor Abdias, lembrava daquelas tardes terríveis na sala de aula e encontrava força para continuar. Preferia morrer de cansaço em Salvador do que voltar para ser vítima dele de novo. Na escola normal, descobri que eu realmente tinha jeito para estudar. Sem a pressão das chantagens, sem o medo constante, minha mente funcionava de um jeito que eu nem sabia que era possível. Tirava notas altas de verdade, participava das discussões, fazia perguntas que impressionavam os professores. Era como se eu tivesse acordado de um pesadelo longo e finalmente pudesse mostrar quem eu realmente era. Depois de formada no normal, consegui uma bolsa parcial para fazer pedagogia na Universidade Federal da Bahia. Foram mais 4 anos correndo atrás, trabalhando de dia e estudando de noite, mas cada diploma que conquistava era uma vitória contra tudo que tinham tentado fazer comigo. Cada nota alta era uma prova de que eu não era aquela menina destruída que o professor Abdias tinha tentado criar. Durante a faculdade, comecei a entender melhor o que tinha acontecido comigo. Nas aulas de psicologia da educação, aprendi sobre abuso de poder, sobre predadores que usam posições de autoridade para satisfazer suas perversões. Descobri que eu não tinha sido a única
que isso acontecia em escolas do mundo inteiro e que a culpa nunca, nunca era das vítimas. Foi libertador e revoltante ao mesmo tempo. Me formei em pedagogia em 1972 e logo depois prestei concurso para inspetora de ensino do estado de Sergipe. Queria voltar para o interior, mas agora numa posição de poder. Queria ser eu quem fiscalizava as escolas, quem verificava se os professores estavam fazendo seu trabalho direito. Passei em 3º lugar, uma das melhores notas da prova. Depois de 8 anos longe de casa, estava pronta para voltar. Quando recebi a nomeação em 1974, pedi especificamente para ser lotada na região que incluía Monte Alegre. Os colegas acharam estranho. Todo mundo queria as cidades grandes, ninguém pedia para ir para o interior esquecido. Tenho raízes ali, expliquei, sem mentir totalmente. O que eu não disse é que também tinha contas a acertar. Voltei para Monte Alegre numa manhã de março, dirigindo um Fusca azul que tinha comprado com o meu primeiro salário. A cidade quase não tinha mudado. As mesmas ruas de terra, as mesmas casinhas simples, a mesma escola onde tudo tinha começado. Mas eu era completamente diferente. Não era mais a menina assustada que tinha saído dali 10 anos antes. Era uma mulher formada, com autoridade, com poder para fazer mudanças. Meus pais ficaram orgulhosos de um jeito que chegava a ser comovente. Nossa filha voltou, doutora. Meu pai anunciava para a cidade inteira. Agora ela é inspetora de ensino. Eles não faziam ideia de por que eu tinha escolhido voltar. Achavam que era só saudade de casa. E de certa forma, era mesmo. Saudade da menina que eu tinha sido antes de tudo aquilo acontecer. A primeira coisa que fiz foi visitar a escola. Oficialmente, era uma visita de inspeção de rotina. Extraoficialmente, era para ver se o professor Abdias ainda estava lá, ainda fazendo com outras meninas o que tinha feito comigo. E estava. Mais velho, mais grisalho, mas com o mesmo sorriso falso, a mesma pose de homem respeitável. Quando me viu, seus olhos se arregalaram de surpresa e... medo. Será que ele tinha reconhecido em mim a menina que tinha atormentado? Dorvalina! Ele disse, se levantando da mesa para me cumprimentar. Que surpresa boa! Soube que você se formou, virou inspetora. Sempre soube que você tinha potencial. O jeito que ele falou potencial me deu náusea. Trouxe de volta todas aquelas memórias terríveis, mas mantive a compostura profissional. Professor Abdias, vim fazer a inspeção anual da escola. Espero encontrar tudo em ordem. Passei 3 dias inspecionando cada canto daquela escola, conversando com alunos, verificando documento, observando métodos de ensino. E o que descobri me deixou furiosa e ao mesmo tempo esperançosa. Furiosa porque o professor Abdias continuava com os mesmos hábitos, sempre chamava certas meninas para orientação particular, sempre as mesmas que tiravam notas misteriosamente altas. Esperançosa porque agora eu tinha autoridade para fazer alguma coisa. Foi quando resolvi verificar os documentos dele mais de perto. Pedi para ver o diploma, o certificado de habilitação, os comprovantes de formação. E aí descobri algo que me gelou o sangue e, ao mesmo tempo, me encheu de uma raiva santa. Os documentos eram falsos, todos eles. O professor Abdias não era formado coisa nenhuma. Tinha forjado papéis para conseguir o emprego e estava há mais de 15 anos enganando todo mundo, abusando de meninas, destruindo vidas, tudo sem ter sequer o direito legal de estar numa sala de aula. Agora me diz uma coisa. Você tem coragem de apertar o botãozinho do gostei depois de ouvir o que vem por aí? Porque aposto que depois do que vou contar agora, você vai ficar tão chocado que vai até esquecer de curtir o vídeo. Deixa eu ver se você é corajoso o suficiente para continuar comigo nessa história. Porque o que eu fiz com essa descoberta foi algo que mudou não só minha vida, mas a vida de dezenas de mulheres que tinham passado pelas mãos daquele monstro. Naquela noite, sozinha no quartinho que tinha alugado na pensão da Dona Conceição,
Sentei na cama com todos aqueles documentos falsos espalhados na minha frente. Era a prova que eu precisava, mas também era a responsabilidade que eu não sabia se estava pronta para carregar. Denunciar o professor Abdias significava expor tudo o que tinha acontecido, trazer à tona memórias que eu tinha passado anos tentando enterrar. Mas aí pensei nas meninas que estavam na escola agora, com 13, 14, 15 anos, passando pelo mesmo horror que eu tinha passado. Pensei na Rosinha, na Mercedes, na Edilene, em todas nós que tínhamos sofrido em silêncio porque não tínhamos para onde correr. E pensei que agora, finalmente, eu tinha o poder de fazer alguma coisa. Não era mais uma menina assustada, dependente da boa vontade alheia. Era uma mulher com autoridade, com conhecimento, com a lei do meu lado. Foi aí que comecei a planejar a operação mais importante da minha vida. Não ia ser suficiente apenas denunciar os documentos falsos. Queria mais. Queria flagrar ele em ação. Queria evidências irrefutáveis. Queria que ele confessasse tudo o que tinha feito ao longo desses anos. Queria justiça não só para mim, mas para todas as meninas que tinham passado pelas mãos dele. Comecei entrando em contato com antigas colegas da escola. Descobri que a Rosinha tinha se casado e morava numa cidade vizinha. A Mercedes tinha virado professora primária e trabalhava em Aracaju. A Edilene tinha aberto um pequeno comércio em Itabaiana. Uma por uma fui visitando, conversando, explicando o que tinha descoberto sobre os documentos falsos do professor Abdias. No começo, todas reagiram com medo. "Para que mexer nisso agora, Dorvalina?" A Rosinha me disse, as mãos tremendo quando acendeu um cigarro. "Já passou, já foi. A gente sobreviveu, não foi?" Mas quando expliquei que ele continuava fazendo a mesma coisa com outras meninas, que nada tinha mudado, que a escola continuava sendo um lugar perigoso, todas começaram a entender que era nossa responsabilidade agir. Levei meses convencendo uma por uma a quebrar o silêncio. Algumas aceitaram imediatamente, outras precisaram de mais tempo para processar. Mas no final, consegui reunir depoimentos de 23 mulheres que tinham sido alunas do professor Abdias ao longo dos anos. 23 histórias parecidas com a minha. 23 vidas marcadas pelos mesmos traumas. 23 razões para fazer justiça. O plano era simples, mas arriscado. Ia flagrar o professor Abdias abusando de uma aluna, gravar tudo, prendê-lo em flagrante e usar isso junto com os documentos falsos e os depoimentos das outras vítimas, para garantir que ele nunca mais pudesse fazer mal a ninguém. Era perigoso porque se algo desse errado, se ele desconfiasse, poderia fugir ou destruir evidências. Mas era a minha única chance de fazer justiça de verdade. Precisava de ajuda profissional para executar meu plano, então procurei o delegado de Salvador, que tinha trabalhado em alguns casos de abuso que eu acompanhara através do meu trabalho. Dr. Antônio era um homem sério, experiente, que não torcia o nariz quando se tratava de crimes contra crianças. Quando contei minha história e mostrei os documentos falsos, ele ficou indignado. "Esse tipo de criminoso é o pior que existe", disse, batendo o punho na mesa. "Vamos pegar esse desgraçado, o doutor." Antônio me ensinou como instalar equipamentos de gravação. Me deu um gravador pequeno que cabia dentro de uma bolsa escolar e me orientou sobre como proceder para que tudo fosse legal e pudesse ser usado como prova. "Você vai ter que ser muito cuidadosa", ele me advertiu. "Se ele desconfiar de alguma coisa, pode fugir ou destruir evidências. Temos uma chance só." Voltei para Monte Alegre com uma desculpa oficial. Ia fazer uma inspeção mais detalhada da escola, que duraria algumas semanas. Me hospedei na pensão da Dona Conceição e comecei a observar a rotina do professor Abdias de longe. Descobri que ele sempre marcava as orientações particulares para as quintas-feiras, depois que todos os outros alunos já tinham ido embora. Era sempre com meninas entre 12 e 15 anos, sempre as mais pobres,
sempre as que dependiam das notas dele para continuar estudando. A menina da vez era a Conceição, uma garota de 13 anos, filha de um trabalhador rural que morava na zona mais pobre da cidade. Ela era o retrato da menina que eu tinha sido. Inteligente, estudiosa, cheia de sonhos, mas vulnerável pela condição social da família. Ver o professor Abdias escolhendo ela me deixou com uma raiva que eu nunca tinha sentido antes. Era como se ele estivesse escolhendo uma nova versão de mim para destruir. Passei 2 semanas estudando cada movimento dele, cada detalhe da escola, cada canto onde eu poderia me esconder com o equipamento de gravação. A sala onde ele fazia as orientações tinha uma janela que dava para o quintal dos fundos, meio escondida por uma goiabeira grande. Se eu conseguisse chegar lá sem ser vista, poderia gravar tudo o que acontecesse dentro. Na quinta-feira marcada, cheguei na escola bem cedo e me escondi no quintal dos fundos, atrás da goiabeira. O gravador estava ligado, testado, funcionando perfeitamente. Meu coração batia tão forte que eu tinha medo que o som atrapalhasse a gravação. Eram quase 4 da tarde quando vi a pequena Conceição chegando, com aquela cara de quem não queria estar ali, mas não tinha escolha. O que eu vi e ouvi naquela tarde me deixou doente. Era exatamente como tinha sido comigo. Só que agora eu estava vendo de fora, como uma testemunha. O professor Abdias usando a mesma cantada, as mesmas ameaças veladas, a mesma chantagem emocional. Suas notas estão ruins, Conceição. Seus pais vão ficar muito decepcionados se você repetir o ano. Mas eu posso ajudar você, desde que você me ajude também. Ouvi a voz da menina pequena, assustada, tentando argumentar que tinha estudado, que sabia a matéria. E ouvi a resposta dele, fria, calculista. Saber a matéria não é suficiente. Você precisa aprender a agradar quem tem poder sobre você. É assim que o mundo funciona. Era a mesma conversa que ele tinha tido comigo 15 anos antes, palavra por palavra. Quando ele começou a tocar ela, quando ouvi os primeiros protestos da menina sendo ignorados, quase não consegui continuar gravando. Queria pular a janela, arrancar aquele monstro de cima dela, protegê-la como ninguém tinha me protegido. Mas sabia que se eu fizesse isso, perderia a evidência que precisava para colocar ele na cadeia para sempre. Tive que ouvir tudo, gravar tudo, guardar cada segundo de horror. Depois de quase 1 hora, a orientação acabou. Vi a menina saindo da escola, desarrumada, chorando, com aquele mesmo olhar perdido que eu conhecia tão bem. O professor Abdias saiu alguns minutos depois, arrumando a gravata, com cara de quem não tinha feito nada demais. Era a naturalidade dele que mais me revoltava. Para ele, aquilo era só mais um dia de trabalho. Naquela mesma noite, liguei para o doutor Antônio e disse que tinha as evidências. Ele viajou para Monte Alegre no dia seguinte, trazendo 2 investigadores disfarçados. Ouvimos a gravação juntos, e mesmo sendo homens experientes em crime, eles ficaram chocados com a frieza do professor Abdias. Isso é mais que suficiente para uma condenação, Dr. Antônio confirmou. Vamos prender esse canalha. O plano era prender ele na próxima quinta-feira, durante outra orientação. Mas antes disso, precisávamos garantir que ele não fugisse. Dr. Antônio posicionou investigadores discretos na cidade, vigiando as saídas, acompanhando cada movimento do professor Abdias. Para ele, era só mais uma semana normal. Para mim, eram os 7 dias mais longos da minha vida. Chegou a quinta-feira seguinte. O professor Abdias estava na escola, como sempre, fingindo dar aula normal durante o dia. Eu estava escondida no mesmo lugar atrás da goiabeira, mas agora, acompanhada pelos investigadores que se posicionaram em pontos estratégicos ao redor da escola. A vítima da vez seria a mesma Conceição. Pelo que observamos, ele sempre repetia com a mesma menina algumas vezes antes de partir para a próxima. Às 4 da tarde em ponto, vi a Conceição chegando para mais uma orientação.
Meu estômago embrulhou de novo, mas dessa vez era diferente. Dessa vez aquela seria a última vez que ele faria aquilo com qualquer criança. Esperei ele começar com a cantada de sempre, fazer as primeiras ameaças, e então dei o sinal para os investigadores. A invasão foi rápida e cirúrgica. Os policiais entraram pela porta principal, enquanto eu e Dr. Antônio entramos pela janela dos fundos. Encontramos o professor Abdias com a menina no colo, a mão dele onde não devia estar, a roupa dela meio desabotada. A cara de terror dele quando viu os policiais foi a coisa mais satisfatória que já presenciei na vida. Professor Abdias, Dr. Antônio disse, mostrando a carteira de delegado, está preso por abuso sexual de menor. Ele tentou negar, tentou dizer que era tudo mal entendido, que estava apenas orientando a aluna sobre os estudos. Mas aí eu saquei o gravador e comecei a tocar a gravação da semana anterior. A voz dele, inconfundível, dizendo exatamente as mesmas coisas que estava dizendo agora. A cara dele, quando ouviu a própria voz na gravação, foi de quem tinha visto um fantasma. Ele me olhou como se estivesse tentando entender como eu tinha conseguido chegar até ele, como uma simples inspetora tinha armado aquela cilada perfeita. Dorvalina? Ele sussurrou, e pela primeira vez em 15 anos, ouvi medo verdadeiro na voz dele. Como você... Lembra de mim, professor? Respondi olhando bem nos olhos dele. Dorvalina Santos, sua aluna de 1960 a 1964. Aquela menina que o senhor orientava 2 vezes por semana depois da aula. Pois é, cresci, estudei, virei inspetora de ensino e voltei para buscar você. A revelação deixou ele em choque total. Até os policiais ficaram impressionados com a frieza da minha vingança. Mas as surpresas não tinham acabado. Quando revistaram a escola, encontraram uma gaveta secreta na mesa dele, cheia de fotos de alunas em poses comprometedoras. Fotos que datavam de mais de uma década, incluindo algumas de quando eu era aluna. Ver minha foto ali aos 15 anos me deu uma mistura de nojo e satisfação. Era mais uma prova do que ele tinha feito, mais uma garantia de que ia apodrecer na cadeia. A descoberta dos documentos falsos foi apresentada como evidência adicional. 15 anos enganando todo mundo, 15 anos se passando por professor formado, 15 anos abusando de crianças sem ter nem mesmo o direito legal de estar numa sala de aula. O promotor, que doutor. Antônio trouxe de Salvador, disse que nunca tinha visto um caso tão bem documentado de predador sexual. A notícia da prisão se espalhou pela cidade como fogo em pasto seco. A reação foi exatamente o que eu esperava. Divisão total. Uma parte da população ficou chocada, revoltada, pedindo justiça. Outra parte não queria acreditar. Dizia que era armação, que o professor Abdias era um homem de bem sendo perseguido por uma inspetora vingativa. As famílias que tinham filhas na escola ficaram apavoradas, se perguntando se suas meninas também tinham sido vítimas. Mas o que mais me marcou foi a reação das outras vítimas. Uma por uma, as mulheres que eu tinha procurado começaram a chegar na cidade, querendo dar depoimento, querendo contar sua versão da história. Algumas vieram de longe, deixaram trabalho e família para ver aquele homem sendo preso. Era como se fosse uma liberação coletiva, um momento de cura que todas nós precisávamos. Agora me responde com sinceridade. Você acha que eu fiz certo de esperar 10 anos para voltar e fazer justiça? Será que não deveria ter denunciado logo quando era menina, mesmo sabendo que ninguém ia acreditar? Ou você faria igual eu fiz? Esperaria ter poder para garantir que a justiça fosse feita? Me conta aí o que você teria feito no meu lugar, porque essa é uma pergunta que me acompanha até hoje. A prisão do professor Abdias foi só o começo. O que aconteceu depois, no julgamento, na repercussão, na transformação da cidade, foi algo que ninguém esperava. Nem eu, que tinha planejado tudo nos mínimos detalhes, estava preparada para o que viria a seguir. Porque às vezes, quando você abre uma ferida para limpá-la,
descobre que ela era muito mais profunda do que imaginava. O julgamento foi marcado para 3 meses depois da prisão, tempo suficiente para que todas as vítimas que quisessem testemunhar pudessem se organizar. O que ninguém esperava era que aparecessem 30 mulheres dispostas a quebrar o silêncio. 30. Mulheres que vieram de várias cidades de Sergipe e até da Bahia, todas com a mesma história, todas carregando as mesmas cicatrizes que eu carregava. O Tribunal de Monte Alegre nunca tinha visto nada parecido. Era um prédio pequeno, acostumado com brigas de vizinho e disputas de terra, mas, de repente, virou palco do maior escândalo da região. Jornalistas de Salvador e Aracaju vieram cobrir o caso. Fotógrafos disputavam espaço, curiosos se aglomeravam na porta. Era como se a cidade inteira tivesse parado para assistir àquele momento histórico. Na manhã do julgamento, eu acordei antes do sol nascer. Tinha passado a noite toda ensaiando mentalmente o que ia falar, como ia conseguir colocar em palavras 15 anos de dor e humilhação. Vesti meu melhor vestido, o azul marinho que usava nas inspeções oficiais, penteei o cabelo bem arrumado, coloquei a única joia que tinha, um colar de pérolas pequenas que tinha ganhado na formatura da faculdade. Quando cheguei no tribunal, encontrei um espetáculo que me emocionou até as lágrimas. Todas as outras vítimas estavam lá, algumas que eu nem conhecia, outras que reconheci das fotos da escola. Mulheres de todas as idades, algumas já avós, outras ainda jovens, todas unidas pela mesma experiência terrível, todas ali para fazer justiça não só para elas, mas para todas as meninas que viriam depois. O professor Abdias entrou na sala algemado, cabisbaixo, muito diferente do homem imponente que tinha aterrorizado nossa infância. Estava mais magro, mais grisalho, com aquela cara de quem não tinha dormido direito há meses. Quando olhou para a plateia e viu todas nós ali, sua cara ficou ainda mais pálida. Acho que só naquele momento ele entendeu a dimensão real do que tinha feito. Quantas vidas tinha destroçado. O promotor que veio de Salvador era um homem experiente, Dr. Maurício, que tinha se especializado em crimes contra crianças. Ele apresentou as evidências de forma meticulosa. A gravação que eu tinha feito, as fotos encontradas na escola, os documentos falsos, tudo organizado de um jeito que não deixava margem para dúvida. Este homem, disse ele apontando para o professor Abdias, usou sua posição de autoridade para abusar sistematicamente de dezenas de meninas ao longo de 15 anos. A defesa do professor Abdias tentou de tudo. Disse que as vítimas estavam mentindo por vingança, que eu tinha armado uma conspiração contra um homem inocente, que as evidências tinham sido forjadas. Mas como explicar 30 testemunhas independentes contando histórias idênticas? Como explicar as fotos? Como explicar os documentos falsos? Como explicar a gravação com a voz dele confessando tudo? Quando chegou minha vez de testemunhar, senti as pernas bambas subindo no banco das testemunhas. Era o momento que eu tinha esperado por 15 anos, a chance de olhar nos olhos dele e contar tudo que tinha guardado no peito. Comecei falando da menina de 14 anos que eu era quando tudo começou, dos sonhos que eu tinha, da confiança que minha família depositava na educação. Contei sobre a primeira aula particular, sobre como ele tinha usado minha vulnerabilidade contra mim, sobre as chantagens, as ameaças, a forma calculista como ele destruía nossa autoestima para nos tornar mais submissas. Falei sobre os anos de silêncio, sobre como tinha aprendido a me dissociar durante os abusos, sobre como tinha desenvolvido estratégias de sobrevivência que me marcaram para a vida toda. Ele não destruiu apenas nossos corpos, falei, olhando diretamente para os olhos do professor Abdias. Ele destruiu nossa confiança, nossa capacidade de acreditar em autoridades, nossa relação com a educação que deveria nos libertar. Transformou nossa salvação em pesadelo, nossa esperança em trauma. Vi lágrimas nos olhos de várias mulheres na plateia, algumas balançando a cabeça em concordância. Uma por uma,
As outras vítimas subiram no banco das testemunhas. Histórias parecidas, detalhes similares, o mesmo padrão de predador que eu conhecia tão bem. A Rosinha, agora casada e mãe de 3 filhos, contou como os abusos tinham afetado sua capacidade de confiar em homens. A Mercês, que tinha virado professora como eu, falou sobre como tinha escolhido a profissão justamente para proteger outras crianças do que tinha sofrido. A mais nova das vítimas era a Conceição, a menina de 13 anos que eu tinha salvado no flagrante. Ela subiu no banco acompanhada da mãe, tremendo, mas determinada a falar. Ele dizia que se eu contasse para alguém, ninguém ia acreditar em mim, disse com a voz fininha. Dizia que era normal, que todas as meninas passavam por isso para conseguir boas notas. Eu pensei que era verdade. Quando ela falou isso, várias mulheres na plateia começaram a chorar abertamente. O momento mais emocionante foi quando a mãe da Conceição pediu para falar. Eu queria agradecer à doutora Dorvalina, disse ela, me olhando com os olhos cheios de lágrima. Se ela não tivesse tido coragem de voltar aqui e enfrentar esse homem, minha filha teria sofrido por anos como todas vocês sofreram. Ela salvou minha menina e por isso nossa família vai ser eternamente grata. O julgamento durou 3 dias. 3 dias de depoimentos, de evidências, de lágrimas, de raiva, de libertação. No final, o júri não demorou nem 2 horas para chegar a um veredicto, culpado em todas as acusações. Abuso sexual de menor, corrupção de menores, exercício ilegal da profissão, falsificação de documentos. A condenação foi de 15 anos de prisão, sem direito à progressão de regime pelos primeiros 5 anos. Quando o juiz leu a sentença, o tribunal explodiu em aplausos. Mulheres chorando, abraçando umas às outras, algumas gritando justiça, como se fosse um grito de guerra que tinham guardado a vida inteira. Eu mesma não consegui segurar as lágrimas. Não era só a condenação dele, era o reconhecimento oficial de que tínhamos sofrido, de que não tínhamos inventado nada, de que merecíamos justiça. O professor Abdias foi levado algemado, cabisbaixo, sem olhar para ninguém. 15 anos depois, finalmente estava pagando pelo que tinha feito. Mais tarde, soube que ele morreu na prisão, apenas 3 anos depois de ser condenado. Alguns disseram que foi doença, outros que foi acidente. Nunca soube a verdade, mas confesso que não senti pena nenhuma. A repercussão do caso foi muito além do que qualquer um esperava. O governo do estado mandou uma comissão especial para Monte Alegre para reestruturar completamente o sistema educacional da região. A escolinha onde tudo tinha acontecido foi demolida e construíram uma nova, moderna, com várias salas e vários professores. Nunca mais uma única pessoa teria tanto poder sobre tantas crianças. Fui convidada para coordenar a implementação de protocolos de segurança em todas as escolas da região. Criamos regras claras. Nunca um professor sozinho com um aluno, portas sempre abertas, câmeras de segurança, treinamento para identificar sinais de abuso. Era como se estivéssemos construindo o sistema de proteção que eu gostaria que tivesse existido quando eu era menina. Organizei também um programa de acompanhamento psicológico para todas as vítimas que quisessem participar. Trouxe psicólogos de Salvador, criei grupos de apoio, ofereci terapia gratuita. Muitas mulheres aproveitaram, outras preferiram lidar com o trauma do jeito delas. Respeitei todas as escolhas porque cada uma sabia o que era melhor para sua própria cura. O mais gratificante foi ver como nossa coragem inspirou outras mulheres em outras cidades. Começaram a chegar cartas de todo o Brasil, de mulheres que tinham passado por situações similares e que encontraram força na nossa história para denunciar seus próprios abusadores. Era como se tivéssemos acendido uma fagulha que estava se espalhando o país afora. Uma dessas cartas me marcou especialmente. Era de uma professora do Rio Grande do Sul que tinha descoberto abusos na escola onde trabalhava. Sua história me deu coragem para enfrentar o diretor da nossa escola, ela escreveu.
Se a senhora conseguiu fazer justiça depois de tantos anos, eu também posso proteger meus alunos agora. Saber que nossa dor tinha se transformado em proteção para outras crianças dava sentido a tudo que tínhamos passado. Trabalhei como inspetora de ensino por mais 10 anos, sempre focada em garantir que escolas fossem lugares seguros para crianças. Me aposentei em 1984, mas continuei atuando como voluntária em organizações de proteção à infância. Hoje, aos 79 anos, ainda recebo visitas de mulheres que querem contar suas histórias, que buscam orientação sobre como denunciar abusos, que precisam de alguém que entenda sua dor. O que aprendi nesses quase 60 anos é que educação de verdade não é só sobre matemática, português ou ciências. Educação de verdade é sobre ensinar crianças a reconhecer quando algo está errado, a confiar na própria percepção, a saber que tem direito de dizer não, a entender que seu corpo pertence a elas e mais ninguém. É sobre criar adultos que protegem crianças, não que as exploram. Também aprendi que justiça às vezes demora, mas quando finalmente chega, vale a pena toda a espera. Que silêncio protege agressor, nunca vítima. Que a vergonha pertence a quem comete o crime, não a quem sofre. Que uma mulher determinada, com educação e autoridade, pode mudar não só sua própria vida, mas a vida de dezenas de outras pessoas. Hoje, quando olho para trás, não sinto mais raiva nem tristeza. Sinto orgulho. Orgulho de ter tido coragem de sair de Monte Alegre quando era menina, de ter estudado contra todas as dificuldades, de ter voltado com poder suficiente para fazer justiça. Orgulho de ter transformado meu trauma em proteção para outras crianças, minha dor em força para outras mulheres. A menina de 14 anos que saiu daqui, chorando, assustada, traumatizada, voltou como uma mulher de 28 anos, determinada a mudar o mundo. E mudou mesmo, pelo menos o nosso pequeno pedaço de mundo aqui em Monte Alegre. Hoje, essa cidade é um lugar mais seguro para crianças, e isso me dá uma paz que não tem preço. Eu sou Dorvalina Santos de Oliveira, e essa é a história da minha vida, de como uma menina do interior de Sergipe transformou trauma em justiça e silêncio em grito de liberdade. Se você quer ouvir mais histórias de mulheres que não se calaram, que transformaram dor em força, se inscreva aqui no canal Vovós do Brasil, porque nossa sabedoria vem da coragem de enfrentar o que todo mundo prefere esquecer. E se você ficou tocado com essa história, clica nos quadrados que estão passando aí na sua tela agora. São outras histórias de mulheres guerreiras como eu, que enfrentaram o inferno e saíram dele mais fortes. Cada uma de nós tem uma história para contar, uma lição para ensinar, uma força para compartilhar. Nossa geração passou por muita coisa, mas também conquistou muito. E é isso que queremos deixar para vocês. A certeza de que sempre, sempre vale a pena lutar pelo que é certo.